Aleluia, glória a Deus, fazendo essa live pela graça de Deus, né? Obrigado por você estar comigo, por estar participando, estar assistindo, né? Hoje, dia 16 de dezembro de 2025, né? A live hoje é falar do maior milagre da história da humanidade. Qual será, hein? Você já sabe, né? Vamos orar primeiro, pedir graça ao Senhor. Depois vamos entrar no assunto do nascimento de Jesus. Pai querido, te agradecemos por essa oportunidade, Pai, te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, ó Pai, ó Deus, que cada um possa, ao receber essa live, possa ser fortificado na fé, Pai, na gratidão, também no louvor e na adoração ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, né? Aleluia. Ah, Senhor, bem-vindo, Espírito Santo, que o Espírito Santo me ajude, me ensine, me capacita, Pai, para fazer essa live, que o Espírito Santo possa estar na frente, na direção e tocando nas vidas também, Pai, que vai assistir, para que se abra o coração, para reconhecer o Messias, Jesus, aleluia, que veio para nos salvar. Amém. Então hoje vamos falar do maior milagre da história da humanidade, do mundo. O nascimento do Filho eterno de Deus como homem. E isso acontecendo no lugar mais simples possível. Um estábulo, um barranco, um buraco na terra, uma caverna escura e suja. Olha onde nasceu o Messias. Vamos começar com o profeta Miqueias. Profeta, milhares de anos antes, ele disse. Vamos lá, Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, cujas de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha aí Miqueias, profetizando o nascimento do rei, do Messias. Vamos ler de novo. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, este Senhor de Israel é Jesus, o Messias. Miqueias previu com precisão o local do nascimento de Cristo, centenas de anos de Jesus nascer. O Rei eterno prometido à linhagem de Davi, que viveria como um homem, sempre existiu. Por isso ele disse, desde os tempos antigos, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha aí, olha o detalhe, né? Embora eterno, o Filho entrou na história humana como um ser humano, Jesus de Nazaré. Maravilha, né? Que comentário que eu achei na Bíblia. Resolvi ler, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos começar com o anúncio, o anjo anunciando a Maria. Vamos lá? E no 6º mês, é Lucas capítulo 1, versículo 26.
E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus, Yoshua, que significa Deus salva. Certo? Vamos continuar? Lucas 1:32 agora. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha o profeta Miqueias falando, né? E aqui batendo. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maravilha, hein? O anjo anunciando o nascimento de Jesus e Maria dando seu sim. Entendeu? A expressão de Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a sua palavra. É o que nós devemos dizer também. Quando lermos a palavra do Senhor, as promessas, devemos dizer: Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Cumpra-se, faça segundo a tua palavra, né? Maravilha, né? Vamos ler aqui o nascimento de Jesus, Lucas 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Maravilha. Interessante que José com Maria caminharam uma distância enorme da Galiléia para a Judéia, para Belém da Judéia. E Deus não suavizou a estrada acidentada para José, entendeu? Mas o fortaleceu na caminhada. E interessante que Deus trouxe seu filho ao mundo em um humilde alojamento, um lugar sujo, escuro, entendeu? O cartão de Natal mostra assim uma manjedoura bonita, mas não foi isso não. Era barranco, era buraco.
Ele nasceu numa manjedoura, mas Deus estava no controle de tudo, né? Nós devemos também aprender a viver cada dia com fé, confiando que Deus está no controle de tudo. E Ele nos guia e nos dará tudo o que for necessário. Entendeu? Quando fazemos a vontade de Deus, temos a promessa de que tudo, até mesmo os desconfortos, tem significado no plano de Deus, né? Jesus nasceu nesse lugar, né? Escuro e sujo. E ele está em ação em nosso mundo, que é escuro e sujo pelo pecado, né? Aleluia. Então, este pequeno bebê teve uma vida surpreendente. Morreu por nós, olha bem, ressuscitou, subiu aos céus e voltará à terra como Rei dos Reis. Ele governará o mundo e julgará todas as pessoas segundo suas decisões a respeito dele. Entendeu? Ele vai julgar conforme a pessoa decidiu. A pergunta é, ele é seu Senhor? Jesus é teu Senhor? Aleluia. Né? Então Jesus nasceu. Agora, aonde os anjos foram avisar? Foram avisar a nobreza da época? Não. Foi lá aos pastores que estavam lá cuidando das ovelhas. Certamente eram aquelas ovelhas, aqueles cordeiros, que eram usados no templo para sacrifício pelos pecados. Né? E os anjos apareceram. Vamos ler. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Maravilha, nessa glória aí, ó. Aleluia. Essa glória de Deus se manifestou ali, ó, e clareou tudo, né? Vamos ler. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, a Belém, até Belém. E vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia dito. Maravilha, né? Os pastores. Então a notícia foi dada aos humildes pastores. E ele veio
Jesus veio para todos. Ele veio a todas as pessoas que tiverem um coração humilde para aceitá-lo. Você pode ter Jesus em sua vida. E ele lhe aceita como você é. Jesus enquanto, entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, enquanto curava, estabelecia um reino espiritual. Ele nos livrou do pecado, né? Cristo pagou o preço pelo pecado e abriu caminho para a paz com Deus. Ele nos oferece um novo coração. Jesus nasceu, Jesus veio para nos salvar, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Fala aí, Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Natal, vou comemorar diferente esse ano. Vou comemorar colocando Jesus no lugar central. Ele é o Senhor. É a Ele que eu vou me prostrar, como os pastores se prostraram ao vê-lo na manjedoura. Vamos prostrar. Jesus não é mais aquele bebê, né? Agora Ele é o Senhor. Ele morreu, ressuscitou e voltará, né? Aleluia, para julgar. Jesus é o Senhor. Aleluia, maravilha. Natal é um tempo maravilhoso de renovo, de renovar a aliança, de unir a família, fazer aquela oração bonita, entendeu? Agradecendo a Deus, o Salvador, aquele que levou nossos pecados na cruz. É tempo também de perdão, né? É tempo de se abraçar, de perdoar, aleluia, e começar tudo novo, na graça de Deus. Maravilha. Esse é o melhor presente que você pode dar a Jesus. Família unida, família que perdoa, que abraça e que recomeça uma nova caminhada. Ajudou aí? Se prepara para esse dia, tá? Vamos nos preparar, meditando na palavra e agradecendo a Deus o seu grande amor com que nos amou, né? A tal ponto de não poupar o seu próprio filho, mas o entregar por todos nós. O versículo áureo da Bíblia, né, que é João 3,16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar agora? Pai, muito obrigado, que o Senhor complete essa live, que o Senhor fale nos corações, no meu e em todos, para que nós possamos entender, compreender esse grande acontecimento do amor de Deus por nós, dele querer nos restaurar, nos reconquistar. Nós pecamos, Senhor, afastamos, mas ele não desistiu, ele idealizou um plano, e o plano jamais poderia imaginar. O próprio Deus se fazer carne e habitar entre nós, e pagar o preço em nosso lugar, na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, que meditamos no nascimento do Messias, Jesus, o Senhor, o Salvador. Obrigado, Senhor, que seja um dia especial, que seja um tempo, uma semana especial, uma semana de oração, de meditação, de gratidão e novos propósitos. E é tempo de perdão também. É o maior presente que podemos dar a Jesus, é entregar o nosso coração para Ele. Aleluia! Ele quer nos dar um coração novo, Ele quer que Ele nos ofereça um novo coração. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, que a bênção do Senhor seja sobre teu filho, tua filha, que está comigo nessa live. Completa, Senhor, essa live. Fala, Senhor, fala profundamente, que possamos nos quebrantar diante de Ti, do Teu amor, confiar em Ti, que Tu és Pai, Tu és Deus, por prova maior de amor não há. Aleluia. Tu nos amou dessa maneira, de tal maneira, Senhor,
que possamos confiar, adorar e se entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito, em adoração e louvor, em obediência à Tua palavra. Renova nossas alianças, que possamos, com a Tua ajuda, com a Tua graça, reagir, Pai, e renovar uma nova aliança, buscar o Senhor de todo o coração. Que a bênção de Deus seja sobre todos que estão comigo nessa live. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Até sexta-feira. Amém.